E que há poucos dias atrás ele tinha multiplicado os pães e dado comida a muitas pessoas. E aquilo, a fama, o nome de Jesus Cristo aumentou poderosamente. E quando ele chega naquela região, ele vê muitas pessoas ali querendo ver, tocar, ouvi-lo. E ele começa a questionar com eles: olha, vocês estão aqui realmente não por causa de mim, mas por causa dos pães que eu multipliquei. E ele começou ali a ressaltar algumas verdades espirituais de um pão que eles não conheciam. Eles conheciam o maná que Deus mandou para eles no deserto por 40 anos, mas esse pão aqui, eles não sabiam quem era. E Jesus, nesse texto, muito embora todo o texto se refere a Jesus Cristo, mas esse versículo, ele fecha essa história, ou ressalta esse tema, com esse versículo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala aqui da origem desse pão, o pão que desceu do céu. Aqui tem pães muito saborosos nessa cidade, mas igual esse aqui, né? Se alguém fala: eu não posso comprar um pão aí bom, nós temos vários endereços, mas aqui está falando de um pão que a origem dele, o endereço dele é o céu. Ele veio do céu para nossas almas. Amém? Eu sou o pão que desci do céu. E essa palavra, eu sou o pão que desceu do céu, ocorre pelo menos 7 vezes nesse texto, nesse capítulo. A sua morada é o céu, é dali que é Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, falando, cantando, o nosso comportamento, ele vai além da nossa mentalidade natural. Ele vai aonde Deus está. Nós nos comunicamos com Deus através de uma reunião tão simples como essa. Cantamos, todo mundo canta, não é verdade? Oramos, todas as religiões têm as suas orações. Nos confraternizamos, todos os lugares se confraternizam. Mas o que muda essa reunião é quem está aqui. Existe alguém aqui de suma importância nesse lugar. Alguém que desceu do céu e habitou entre nós. Viveu aqui por 33 anos, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E ele prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui. Nós podemos desfrutar da sua presença. É impossível analisar a distância de onde esse Deus vem espiritualmente para estar aqui conosco. E sem que nós entendamos e compreendamos essa locomoção dele sair de lá onde ele está para estar aqui, nós temos a certeza de que ele está aqui. Não entendemos como, de que maneira, mas podemos desfrutar da sua presença. E a coisa maravilhosa é que ele diz que ele é um pão. Quando que ele diz, ele ressalta essa verdade, ele quer dizer o seguinte: eu sou alimento para as vossas almas. Eu sou um alimento espiritual. Eu sou mais do que churrasco. O brasileiro gosta de churrasco, né? O que mais que o brasileiro gosta? Feijoada. Ele é muito mais do que feijoada. Porque a feijoada, o churrasco, ele tem a finalidade de um alimento físico, alimentar o nosso físico. Mas esse pão aqui é para alimentar a nossa alma, o nosso homem interior. É matar a fome interior do nosso ser. Aquele sentimento de que você procura e não encontra.
aquele sentimento que todas as pessoas têm, de possuir tudo e não ter nada dentro dele. Essa fome, ela só é estancada, saciada, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu caráter é maravilhoso, ele é o pão vivo. Todos os pães, eles são fruto de uma semente morta, foi triturada, trabalhada, moída, sovada, passada por um processo de um fogo, assado esse pão, até que ele fique no ponto comestível. Mas com Jesus é diferente. Jesus é fruto de uma semente viva. Jesus tem a vida eterna. Ele é um alimento vivo que alimenta a nossa própria alma. É um alimento que, aonde estiver angústia, ele coloca alegria. Aonde estiver o desespero, a paz chega. Aonde tiver as incertezas da vida, Jesus chega ali colocando certeza do nosso homem interior, força, alegria, energia, paz. São frutos desse alimento espiritual, quando você se alimenta de Jesus. O texto fala assim que ele é o pão vivo e é o pão que dá vida. Ele disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham o quê? Que tenham vida. Quando você tem Jesus, você tem vida. Quando Jesus se torna o alimento da tua alma, você passa a ter vida espiritual. Uma exuberância, um prazer, uma alegria, uma satisfação nasce dentro de você, que você não sabe de onde vem, como aconteceu, e uma coisa que dá vontade é de cantar, de louvar, de glorificar o nome dele. Por quê? Porque ele é vida. Ele é vida para nós. Ele nos dá vida espiritual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É dessa vida que nós estamos falando. Essa vida passageira de 70, 75 anos que nós passamos, é uma vida que pressupõe essa vida física. Quando você morrer, quando deixar o coração de bater, você continuará vivo e mais vivo. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você continuará vivo. A Bíblia diz que quem tem Jesus não morre, mas passa da morte para a vida. Essa é a promessa dele. Jesus é um pão que satisfaz a vida. Aí ele disse no versículo 35 desse texto que quem come dele jamais terá fome. Todos nós, quando não tínhamos Deus na vida, nós procurávamos satisfazer os nossos anseios, os nossos desejos, através dessas coisas corriqueiras da vida. Era assistir um filme, era tomar uma bebida, alguns eram bebidas baratas, outros bebidas caras, eram os grandes passeios, e tudo isso com a intenção de satisfazer a nossa alma. Era a fome do ser clamando por algo. Era a compra, era o consumismo, coisas que vão envolvendo a nossa vida para procurar satisfazer a nossa alma. Mas Jesus diz no versículo 35, quem se alimenta dele jamais terá fome. Amém? Amém? Quando você tem Jesus, se você pode ter um carro bom, amém. Mas se você não tem, amém do mesmo jeito. Você não vai morrer e ficar triste por isso, porque Jesus satisfaz as ansiedades do ser humano. Jesus aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma. Se você pode comprar, tudo bem. Se você não pode comprar, também está bem. Jesus preenche o vazio do nosso coração.
Nós não precisamos de subterfúgios materiais, naturais, para encher a nossa alma. Jesus está aqui. O pão que alimenta o nosso homem interior. Os desafios vêm para todos nós. A diferença é como reage quem tem Jesus e quem não tem Jesus. São diferenças totalmente realçáveis, perceptíveis. Você sabe, esse aqui tem Jesus, esse aqui não tem. Até o velório do crente é diferente, não é verdade? É muito fácil. O crente chega lá na beira do corpo, fica ali, ô meu irmão, até naquele dia, talvez ele não seja até ouvido, não sabemos, mas ele sabe que dia que é esse. Quem não tem Jesus fica desesperado, dando cabelo na cabeça, e bate no peito, tem que chamar o enfermeiro, com a injeção do sossega-leão mesmo, para ficar calmo, e vira aquele negócio. O crente chega no velório e começa a cantar, não é verdade? Mas eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja tu que meu a ti, sempre te suplicar, mas quero estar, mas quero estar, meu Deus, de ti. Alguém vai parar e olhar e perguntar para si mesmo: aonde essas pessoas encontram força no momento tão difícil da vida como o luto? É porque ele se alimentou do pão vivo que desceu do céu. É porque existe uma força sobrenatural dentro de nosso ser que faz nos vencer todas as dificuldades da vida. É por isso que é inadmissível nas Sagradas Escrituras você dizer que você é fraco. Que a Bíblia fala assim: digam fraco, eu sou forte. A Bíblia fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então é inconcebível essa ideia: não, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um forte em Cristo Jesus. Você é um revestido da força que vem de Deus, o alimento espiritual para a sua alma que vem do Senhor Jesus. Esse pão que vamos nos alimentar, ele fala disso, não é verdade? Olha, Jesus, como eu disse para vocês, é aquele que satisfaz a vida. Oh, coisa maravilhosa! Ele diz que eu darei a minha carne pela vida do mundo. É um alimento universal. Jesus é para toda a gente. Jesus é para todos os povos. Jesus é a pessoa intelectual ou aquele discípulo de muita intelectualidade. Jesus é aquele do rico, do pobre. Jesus é o alimento para todos. Todo mundo come pão. Não é verdade? Tem o pão sírio, tem o pão francês. Vai embora. Pão de queijo, pão com mortadela. Na verdade, é pão de toda maneira. Todo mundo come pão. Jesus é o alimento disponível para todas as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Assim como o ser humano não fica sem pão, é impossível você ser feliz sem Jesus. Jesus que satisfaz a nossa alma, o nosso ser. É por isso que a Bíblia diz: ele levou o mundo. É um pão acessível a todos. Coisa maravilhosa, né? Jesus é um dom de Deus para dar vida ao mundo. Jesus Cristo, né, é uma oferta de Deus universal para todas as pessoas. Ele está ao alcance de todos. Não se paga para ter Jesus. Não é verdade? Não tem bilhete para falar com Jesus. Não tem hora marcada para estar com Ele. Não existe isso. Quando nós oferecemos a nossa oferta, não é porque para ser salvo, para alcançar a graça de Deus. Pelo contrário, você já é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é verdade? A graça de Deus já nos alcançou. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. É uma questão de querer, de aceitar,
de experimentar essa graça de Deus em nossas vidas. Olha, o texto fala assim: aquele que dele se alimenta nunca morrerá. O que traz esse pão? Qual é o recheio desse pão? Vida eterna. A vida eterna com Deus. E essa vida, Jesus foi muito claro, você não desfruta dela quando morrer e passar para a eternidade. Você desfruta dessa vida agora. Essa alegria, essa paz, isso vai perpetuar na tua vida por toda a eternidade. Então você desfruta da vida eterna de Deus a partir do momento que você se alimenta de Jesus. E é o que nós vamos fazer essa noite. Esse ato, ele nos relembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando o seu corpo foi dilacerado, partido, machucado, ferido, ele ali pagava o preço das minhas fraquezas, dos meus pecados, da minha condenação, ao ponto da Bíblia diz assim: portanto agora, Paulo escreveu, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos libertos da condenação. Hoje você pode cantar: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu estou livre. O diabo não tem privilégios, não tem ousadia para chegar na minha vida e tocar em mim. Eu sou uma propriedade do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos comprados por um bom preço. Que foi? Foi o sacrifício de Cristo. Se esse ato que nós vamos realizar essa noite, ele não for imbuído dessa reflexão, desse pensamento, desse sentimento, nos lembrarmos da morte, do sacrifício de Cristo, não tem valor algum. Não tem. Ele pega o pão e fala: isso aqui, olha, o meu corpo que é partido por vós. O meu corpo foi entregue para ser dilacerado. Isso fala da dor, do sofrimento, da disponibilidade que ele nos dá de todos participarem. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, não é algo unilateral, só dele. A morte dele na cruz é nossa morte. Simplesmente ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele morreu para que eu tivesse perdão. Ele morreu para que o diabo não tivesse primazia sobre a minha vida. Ele morreu para que o pecado fosse aniquilado e eu vivesse a vida de Deus. Ele dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a palavra de Deus nos mostra isso com muita categoria, né? Esse ato que nós vamos realizar aqui, né, é o ato de alimentar a nossa alma em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é ter a nossa fome interior saciada por Cristo, é ter a vida eterna e a comunhão com Cristo. Como o pão era um pão para todos, isso fala da nossa comunhão de um para com os outros. Não é verdade? O pão que eu como faz parte do mesmo pão que você vai comer. O que Jesus queria dizer? Que a minha dor é a sua dor é a minha dor. Vocês olharam que a oração do Pai Nosso, mesmo a oração, ela é coletiva. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, não é venha a mim, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, os nossos erros. É interessante que nós estamos envolvidos, conseguir até nos próprios erros, nossas falhas. Não é verdade? Assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Não nos deixe cair em tentação. A nossa oração nunca pode ser: não, Deus livra eu, meu irmão, que se arrepende. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante, irmão Antônio Carlos, que é sempre pensando no outro, pensando em nós, né? Essa é a oração que nós temos que fazer, a oração coletiva. A oração